Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça bendita de Jesus, o Senhor, seja com você, com a sua família, seja neste momento presente na sua vida. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por compartilhar com seus amigos, com a sua família, com seus colegas, seus vizinhos, este nosso canal, essa nossa programação, convidando assim aqueles que você tem acesso para estarem conosco aqui em nossa escola bíblica virtual. Sintam-se todos muito bem-vindos. Leio para a sua meditação nessa manhã, que está em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. A palavra assim nos diz: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos 3, a partir do verso 21, o texto que trata da justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 22 diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, 21 a 31. Que você, meu irmão, minha irmã, possa refletir nessa palavra, entendendo que a justificação lhe é dada gratuitamente por Jesus Cristo, mediante o sacrifício da cruz, e ele o faz não pelas obras, mas ele o faz mediante a nossa fé na redenção que nos é dada por meio do Filho de Deus. Portanto, sinta-se bem-vindo para refletir, estudar e aprender um pouco mais em nossa escola bíblica desta manhã. Eu estou na manhã de hoje usando aqui a camisa do Ministério Limiar, não é? Os irmãos estão vendo aqui a nossa logomarca, Ministério Limiar. Por que eu estou usando essa camisa? Ontem, sábado, dia 20, nós iniciamos mais uma temporada, mais uma clínica do Ministério Limiar. É a segunda clínica online que nós fazemos. Nós chamamos de Conexão Limiar. E por meio da clínica online, nós atendemos então pessoas que estão fora do Brasil, servindo nos campos missionários. Então eu quero pedir a você, meu irmão, que esteja orando por nós, orando pela equipe que estará servindo nestas 2 próximas semanas, os missionários que estão nos seus campos e que precisam de um acolhimento, um cuidado, uma restauração emocional, espiritual, familiar. Então que você esteja nos colocando nas suas orações diante de Deus, tanto a equipe Limiar, como também os acolhidos que desde ontem estão conosco nesta Conexão Limiar. Mas ontem também foi um dia de bênção na nossa igreja. Tivemos o prazer de receber
os pastores da Ordem Evangélica de Natal, da OPEN, Ordem dos Pastores Evangélicos de Natal, primeira reunião do ano 2021. Tivemos ali vários pastores com suas esposas, num encontro muito edificante, muito abençoado. Tomamos café da manhã ali na nossa lateral, no nosso estacionamento. Depois nos reunimos no templo, uma reunião em que pudemos tratar das coisas que envolvem o reino de Deus também aqui na nossa cidade. Então, que você, meu irmão, minha irmã, esteja nas suas orações colocando os pastores, as igrejas, seus ministérios aos cuidados e sob a proteção do Senhor. Amém? Quero orar com você e na sequência teremos um louvor ao nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração, não é? E na sequência teremos então nosso pequeno Rian nos convocando aí para a EBV das crianças, para um momento de ofertório e depois então teremos um tempo especial de estudo da palavra do Senhor. Você pode orar conosco nesse instante? Onde você está? Dê uma paradinha agora. Ore a Deus, busque o Senhor com a sua família, coloque seu coração diante daquele que pode todas as coisas. Oremos. Pai, eu quero bendizer o teu nome. Dá graças ao Senhor pela semana que nos foi dada, a semana que vivemos em paz, sob o teu cuidado, debaixo da bênção e proteção do Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo início de mais uma clínica limiar, por aqueles casais, aqueles teus servos que estão recebendo os cuidados nesta temporada. Que a mão do Senhor seja com cada um de nós, voluntários, que servimos nesse ministério, e que a tua boa mão esteja também sobre aqueles que estão sendo acolhidos, que estão recebendo cuidado desta vez. Pai, rogamos a tua misericórdia, rogamos as tuas bênçãos e a tua proteção. Muito obrigado pelo encontro de ontem, da OPEN, dos pastores ali da nossa igreja. Que o Senhor abençoe as igrejas da nossa cidade, abençoe os pastores, suas famílias, abençoe, ó Deus, aquele rebanho de Jesus Cristo que está sob a liderança de cada um desses pastores, e que o Senhor esteja protegendo, cuidando da saúde, cuidando da família, renovando as forças, mas também abençoando o povo do Senhor, confiado à liderança de cada um de nós, pastores, a serviço do teu reino. Pai, eu te peço que abençoe os nossos irmãos nesta manhã, as famílias que estão aqui conosco, aqueles que estarão, ó Deus, estudando a Bíblia nessa manhã, aqui na nossa companhia, que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Muito obrigado pelo privilégio desta hora, desta manhã. Fala ao nosso coração por meio do louvor, por meio, ó Pai, da dedicação, por meio da palavra, e que a bênção do Senhor seja com cada um de nós. É o meu pedido e a minha súplica, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com louvor ao nosso Deus e, na sequência, nosso querido Rian vai fazer aquela chamada e, então, depois da dedicação dos dízimos e ofertas, oraremos mais uma vez e teremos a nossa escola bíblica virtual. Assim
dois recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Amém. Louvado seja o Senhor, não é? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que tem sido fiel, que tem estado comprometido em contribuir, em ofertar, em participar do sustento da obra do Senhor. Nós queremos agradecer por esse momento. Teremos mais uma música de adoração e então nosso irmão Nelson Júnior estará nos trazendo o ensino da palavra nesta manhã. Semana passada tivemos Áquila aqui na nossa EBV. Hoje teremos o Nelson nos conduzindo e assim os dois vão alternando e se ajudando mutuamente e nos trazendo também ensino de qualidade, né, da palavra do Senhor. Oremos e agradeçamos pelos dízimos e pelas ofertas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada vida que se coloca no teu altar, que se rende a ti. Cada vida, Pai, que renuncia ao seu eu, para que o Senhor assuma o controle e assuma o senhorio. Deus, muito obrigado por aqueles que com fidelidade exercitam a mordomia da entrega, do dízimo, da oferta e assim contribuem com a obra do Senhor. Queira abençoar, queira suprir e queira prover cada um dos teus filhos e também a tua igreja, ó Pai. Muito obrigado pela graça do Senhor que tem nos renovado. E eu te peço que nos abençoe agora no estudo da palavra. Usa Nelson mais uma vez como vaso, como instrumento. Fala, meu Deus, ao nosso coração. Edifica a tua igreja e abençoa o teu povo na manhã deste domingo. É o meu pedido, ó Deus, com gratidão pelas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Após o louvor ao Senhor, teremos a nossa escola bíblica desta manhã.
estarmos aqui mais esse momento para refletir de maneira profunda sobre o tema, né? O grande tema baseado no livro do teólogo N.T. Wright. O nosso tema, deixe-me ver, é como Deus se tornou Rei. Como Deus se tornou Rei. Que tema interessante, que reflexão interessante. O que isso significa, né? Um Deus todo-poderoso se transformar em um rei. O que isso objetivamente significa para nós, para a nossa fé, para a nossa maneira de compreender aquilo que move a nossa atividade religiosa, aquilo que move as nossas crenças, o nosso modo de agir no mundo. Parece um tema complexo demais, mas é um tema que diz respeito exatamente ao nosso cotidiano e como a gente enxerga o cotidiano, o mundo que nos cerca, né? Eu quero pensar com vocês de maneira profunda sobre esses temas. E na aula passada, né, na nossa reflexão passada com o nosso teólogo Áquila Vicente, né, nós tivemos uma reflexão muito densa e muito profunda exatamente sobre uma postura, uma forma errada de pensar a palavra evangelho. E por muito tempo, então, nós cristãos, então a igreja, a gente não pode definir dessa forma, pura e simplesmente se isolando, então, como se fosse a igreja, e nós não somos parte dessa igreja, né? Mas por muito tempo, nós cristãos enxergamos, então, a nossa fé e o próprio tema do evangelho como se fosse um credo de fé, um credo abstrato sobre Deus, uma definição abstrata ou uma suma teológica distante da realidade. E aí, de repente, a gente chega diante de um outro axioma. O axioma, olha só o nome. Axioma é o termo que é utilizado para definir problemas filosóficos, né, ou problemas de conceitualização. É o que a gente chama de axioma. Qual é o axioma máximo? Nós conseguimos refletir que, ok, às vezes se pensou muito um credo teológico, um credo abstrato, e se esqueceu, né, a humanidade ou os cristãos acabaram se esquecendo no que significava realmente os evangelhos, a história de Cristo. E aí você tem um segundo problema, né? O problema, o que o Áquila, o nosso grande teólogo Áquila, discutiu foi o problema de se criar súmulas, credos que enfatizam um Deus miraculoso, mas sem uma história humana, sem levar em consideração os seus aspectos mais humanos. Então seria exatamente sem essa história central dos evangelhos, né? Então o mais importante é a gente definir, enquanto cristãos, que Jesus nasceu de uma virgem, nasceu de uma concepção virginal, né? Uma santa conceição, daí vem o nome Conceição, Conceição, Concepção, o ato de se parir de uma maneira virginal, né? É a Santa Conceição. E ou a definição, então, né, de que os anjos vieram, houve uma série de profecias que foram criadas, e esse Cristo que nasceu de uma maneira virginal, ele morreu crucificado, e ele então ressuscitou ao terceiro dia, e ao fim dos tempos ele virá julgar os vivos e os mortos, e nós teremos então o fim do mundo, né, esse Jesus apocalíptico. Essa é a definição abstrata com a qual a gente se depara no dia a dia quando a gente fala em teologia, né? Então teologia é sempre, acredita-se sempre que a visão teológica é essa perspectiva de que nós precisamos criar definições objetivas e claras sobre como se deu esse nascimento virginal de acordo com as justificativas bíblicas, e os evangelhos então são fontes para a justificação teológica desses temas. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus foi crucificado pelos nossos pecados e Jesus ressuscitou ao terceiro dia e virá como juiz julgar vivos e mortos. Então essa é a definição básica que a gente vai encontrar nas súmulas teológicas, e essa é a visão que a gente tem geralmente do que significa teologia. Teologia é responder, tirando então como justificativa trechos do Evangelho, para essas questões. Então é criar uma resposta a essas questões de difícil concepção filosófica, né, por assim dizer.
Bem, mas isso é um problema, né? Então, para a resposta a esse problema, com o passar dos tempos, uma resposta então seria esquecer-se então, cortar então essas questões. Não vamos pensar que Jesus nasceu de uma virgem, não vamos pensar que ele morreu pelos nossos pecados. O mais importante seria então definir que Jesus ele foi uma personagem histórica. Então há uma busca então no mundo contemporâneo nos últimos 100 anos, pelo menos nos últimos 100 anos, ao que seria um Jesus histórico, um Jesus não preso a essas ideologias teológicas ortodoxas de uma igreja oficial. Então essa é uma corrente que tem sido muito levantada hoje, e quando eu penso em termos de universidade, em termos de conhecimento científico, em termos de visão de mundo, isso é o que tem sido hegemônico, ou seja, isso é o que tem sido o pensamento mais na moda, mais tendência, né? Como falam na linguagem mais do Instagram, é a trend, né? Trend topics, que são os tópicos que estão em tendência, mais comentados, sejam no Instagram, no Facebook ou principalmente no Twitter, essas redes sociais. Mas esses trend topics, ou esses tópicos tendência, é isso que está na moda, isso que está no dia a dia, né? Essa é a discussão corrente, seja elas quais forem, tem sido o pensamento hegemônico de que o que vale como forma inteligente de se pensar a religião ou de se pensar a própria figura de Cristo seria essa visão de um Jesus histórico, né? E aí nós temos um outro problema, que é o problema que o N.T. Wright vai discutir hoje no seu livro, no segundo capítulo, que é o problema de um Jesus sem manto, né? O que isso significa? Seria enfatizar a historicidade do Cristo, né, do Messias, sem crer em sua divindade. Então o problema de hoje, e aí o problema que ele vai discutir no capítulo que nos interessa hoje, que é o capítulo 2, seria exatamente isso. É possível então discutir ou falar sobre um Messias, falar sobre Jesus, mas um Jesus que ele é muito mais um mestre, um Jesus então que é muito mais uma figura, um grande filósofo, um grande professor, um ser iluminado, mas que não teria uma divindade monocrática possível, né? Isso vai gerar no início do século XX o que vai ser chamado de evangelho social. Então a ideia é que Jesus ele não veio fundar um reino, Jesus ele não veio fundar uma religião, Jesus ele não veio fundar uma igreja. E aí quando simplesmente eu observo os evangelhos sem levar em consideração esses aspectos miraculosos de sua divindade, do seu nascimento virginal, da sua crucificação e ressurreição, a gente tem um judeu que foi um grande mestre, que teve grandes ideias, né? Então, o Cristo divino, e isso é uma coisa que a gente ouve muito ainda hoje na universidade, é que então esse Jesus divino, esse Jesus que nos salvou, esse Jesus que cura a alma, ele seria reflexo de uma luta desses teólogos dos credos, né, de uma igreja institucionalizada, de uma igreja oficial, para estabelecer uma ortodoxia oficial. Então a ideia é que se nós hoje acreditamos que Jesus nos salvou, que Jesus ele nos limpa dos nossos pecados, eu tenho que dar uma parada aqui, o meu computador está gritando, querendo bateria, eu tive que dar uma parada. Então, a ideia seria mais ou menos essa mesmo, né? Que Jesus, às vezes fazendo uma comparação rápida, que eu tive que correr aqui para botar o meu computador para carregar, ele estava descarregando aqui durante a gravação, é que no mundo real eu não teria como pensar a figura de Jesus sem a sua materialidade, né? A mesma coisa é como eu ficasse imaginando um computador que funciona sem eletricidade, mas eu preciso de algo físico, de algo real que alimente esse computador de uma maneira concreta. Então, os cientistas, os novos teólogos que vão apresentar então essa ideia de uma nova ortodoxia, eles vão dizer que
assim como acreditar que um computador vai funcionar sem eletricidade, que um computador não vai ter a sua bateria que vai ser descarregada, assim também é acreditar nessas súmulas teológicas de que Jesus, ele é o Senhor dos céus e veio nos livrar do pecado. Esses conceitos, então, de pecado, esses conceitos de salvação da alma, seriam conceitos abstratos que foram empurrados por um desejo de se criar uma igreja institucionalizada, de dominar as mentes das pessoas, né? Então esse Cristo divino seria o reflexo da luta dos teólogos e de uma igreja institucionalizada em estabelecer uma ortodoxia oficial. Então esse seria um Cristo, né? E crescem por aí os livros, os romances sobre um Jesus que de repente desce à terra, ou um menino Jesus que de repente entra numa igreja e aí ele vê que transformaram a história dele em algo que ele nunca quis. Então essa semana mesmo eu vi até uma entrevista, né, política, e o pessoal discutindo política, direita, esquerda, a religião dentro da política, que hoje nós temos uma política de direita que enfatiza então um cristianismo que não foi o desejo de Jesus. E aí um dos comentaristas colocou uma questão que eu fiquei pensando de maneira séria sobre isso, né? Ele falou assim: olha, gente, a gente fala muito sobre religião, mas Jesus nunca escreveu um livro. Jesus, ele nunca fundou uma igreja, mas sim o que nós temos hoje de cristianismo foi o que construíram sobre ele. Foi o que os seus seguidores contaram sobre ele. Porque o Jesus, ele veio, na verdade, para trazer a liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de alma, mas hoje as pessoas esqueceram desse conceito inicial. E aí eu achei muito bonita essa reflexão, mas ao mesmo tempo falta alguma coisa nisso daí. Mas vamos continuar, né? O que acontece às pessoas que defendem essa linha de pensamento pura e simplesmente, né? Jesus não veio fundar uma igreja, Jesus nunca escreveu um livro, então o que nós temos de cristianismo hoje é a invenção dos teólogos sobre o que foi Cristo e qual seria então a sua missão. Então nós temos um outro extremo. Se num primeiro momento a gente pode cair nesse erro, nessa falácia de achar que Deus ele é apenas aquilo que está descrito nos credos, né, apenas aquilo que está definido enquanto a vista teológica, né, enquanto visão teológica, então que conta, Cristo é aquilo que um reformador definiu que Cristo era. Cristo age da maneira que um teólogo definiu que Cristo age. Deus ele é a partir da definição que um teólogo consegue conceber acerca da realidade. Então, isso é um erro, isso seria para N.T. Wright também um erro, uma falácia, assim como também seria um problema simplesmente dizer que Cristo não tem nenhuma relação com o que os teólogos definiram, né? Na verdade, os teólogos eles visaram responder alguns problemas da sua geração, mas respondendo aos problemas da sua geração, é óbvio que eles não tinham, enquanto seres humanos, as condições de responder todas as questões possíveis de todas as gerações vindouras sobre o que significava Cristo, sobre o que significava, então, o Evangelho na sua forma mais objetiva. Então, esse pessoal que vai definir, então, a visão mais liberal de Cristo, né? Não liberal no conceito político contemporâneo, mas liberal dos costumes, né? A questão não liberal no mercado, não essa visão de neoliberalismo, de liberalismo, mas uma ideia de uma teologia liberal, uma teologia que se oporia então à teologia conservadora, presa nos credos, na igreja oficial, na ortodoxia oficial, mas uma teologia liberal que diria que exatamente Jesus não estava preocupado com a hierarquização, né, com a constituição de estruturas religiosas, né? Esse não era o foco de Cristo. Tá? Então eu tenho exatamente um oposto, e aí Jesus vai ser enfatizado não como Deus, não como Senhor, não como Salvador das almas,
mas um Jesus que ele demonstra a sua divindade a partir do seu cuidado com os pobres, os doentes, os fracos. E aí esses pobres, doentes e fracos receberiam uma nova energia para a sua vida, a qual a ortodoxia oficial tem falhado em suprir. Então a ideia seria exatamente essa: a igreja ela está doente, e o conceito da nova ortodoxia, da neo-ortodoxia, dessa teologia liberal, seria basicamente esse: a igreja está doente, a igreja está cega, os nossos pastores eles estão todos errados, os teólogos estão caminhando distante dos pobres, dos doentes, dos fracos, que precisam de uma nova energia para viver. E essa ortodoxia oficial, a igreja oficial, os teólogos oficiais, eles têm falhado em suprir. Por isso, então, a gente não precisa dos templos, a gente não precisa de organizações religiosas para sermos cristãos, nós não precisamos de uma instituição para sermos igreja, né? E esse conceito, então, é o que tem sido difundido. Mas isso vai ser observado pelo autor, o N.T. Wright, como um reducionismo liberal. Na verdade, a gente não pode reduzir Cristo apenas aos seus aspectos históricos e aos seus aspectos práticos, à sua posição de cuidar de pobre, doente e fraco. A gente não é só isso, né? É óbvio que a gente não pode viver numa torre dourada, pensando que, ok, nós somos salvos, nós somos cristãos, e o nosso evangelho é esse evangelho que crê que Jesus veio para me salvar, e ele ressuscitou, e ele foi crucificado, morreu pelos meus pecados. Nós não podemos viver apenas nessa visão abstrata de evangelho, mas ao mesmo tempo a gente não pode incorrer no erro de encarar que não há algo além do que a historicidade de Cristo que está relacionada à nossa fé. Então eu não posso encarar um Cristo, né, a visão de um Cristo, sem a fé. Eu não posso encarar a visão de Jesus sem esse aspecto da fé, né? O N.T. Wright já vai citar sobre um autor, que é, no caso, Reimarus, e ele vai, então, esse Reimarus, ele é um autor do iluminismo, e ele vai questionar, então, essa questão dos poderes da igreja, essa questão do cristianismo oficial, e ele vai dizer que, na verdade, o entendimento, ele virá da não-fé, né? Ele vem da ausência da fé. Eu preciso estudar apenas arqueologia, história, fazer uma análise textual sem levar em consideração esses conceitos abstratos, e isso seria a forma correta de enxergar Jesus. Então existiria uma forma que ela seria ante a abstração. Então Jesus, ele não pode ser visto como uma divindade. Jesus é um grande mestre, Deus desceu, arregaçou as mangas no mundo real, de modo que nós devemos fazer o mesmo. Então isso vai trazer no século XIX um movimento, um entendimento que vai ser chamado de socialismo cristão. Então, um cristão, na verdade, é aquele que ele se identifica com a causa do órfão e da viúva, com a causa dos mais pobres. Isso vai ser benéfico, de certa forma, porque isso vai gerar uma certa argumentação e uma pressão social de que não, nós cristãos devemos gerar justiça social. E isso vai gerar um movimento cristão no século, né, do final do século XVIII e durante todo o século XIX, que vai culminar com a abolição da escravatura. Então a abolição da escravatura, ela surge, olha só que interessante, né? A abolição da escravatura, ela surge no mundo ocidental, ela surge a partir de uma reflexão do que seria a injustiça social, na perspectiva cristã, e isso vai começar a ser pressionado dentro do pensamento religioso e dentro do pensamento político hegemônico do Ocidente, da Europa, para que a partir daí se criassem leis mais agressivas contra o comércio de escravos. Então
uma das coisas que começaram a pressionar, por exemplo, o Brasil para o fim da escravatura, não foi só a bondade ou a reflexão política, mas foi exatamente quando a Inglaterra classificou como crime o comércio de escravos, o comércio transatlântico de escravos. Então, quem tivesse comércio transatlântico de escravos tinham determinadas restrições para o comércio com a Inglaterra, que era uma grande potência mundial. Então, o Brasil se sentiu pressionado a abolir inicialmente esse comércio transatlântico de escravos. Ele era muito lucrativo. O Brasil ganhava muito dinheiro, os brasileiros ganhavam muito dinheiro comprando e vendendo escravos. Né? Havia uma ideia como se fosse um investimento mesmo. Né? Então, mas aí isso deixou de ser uma moda a partir de um movimento teológico e social na Inglaterra, que começa a pressionar, né, o mercado externo, pressionando então a promulgação de determinadas leis, e isso também vai abrindo espaço para um debate mais livre e mais aberto sobre a dignidade da pessoa humana. Né? Essa é uma discussão muito complicada, mas muito objetiva. Né? A gente, basicamente, né, a escravidão no Brasil ela acaba por questões comerciais, são pressões internacionais para que se gere um mercado consumidor, né? Pessoas que sejam assalariadas e comprem produtos. Essa é uma das mudanças que são impulsionadas pela Revolução Industrial também. Tá? Mas isso também é direcionado de maneira objetiva e pressionado pela essa ideia de que Cristo ele estaria preocupado e que o cristão, então, também deveria estar preocupado com as causas sociais. Então, a ideia de justiça social, ela deve ser evidenciada e enfatizada entre os cristãos. O problema é que isso vai crescendo dentro da academia, uma visão de que, então, toda abstração sobre a divindade, ou toda abstração, toda reflexão mais mística sobre os evangelhos, por assim dizer, ela seria então um contrassenso. Né? Quanto mais inteligente você é, mais historicidade, com ausência da fé, você terá. Essa é a visão do iluminismo, né? E o Reimarus vai ser um dos grandes defensores, né, dessa linha, né, através das suas obras, exatamente por causa disso. Né? Então, se a gente é como se fosse possível assim, a gente consegue descrever a realidade sem a presença de Deus, a gente consegue descrever a realidade de uma maneira mais objetiva. Basicamente, o que o pessoal do iluminismo estava querendo fazer era desconstruir a ideia de teocracia, principalmente, tirando então a ideia, então era uma visão muito mais política, tirando uma ideia de que Deus escolheu pessoas para reinar sobre os homens, e nessa discussão, né, era exatamente tirar esse aspecto divino, enfatizando então os pensadores gregos, né, de que se há divindade, pensando então em Epicuro, né, se há uma divindade, se existem os deuses, Epicuro pensava dessa forma, a gente está refletindo aqui cerca de 300, 200 anos antes de Cristo, e Epicuro vai dizer, se há deuses, esses deuses estão tão distantes que eles não se preocupam, não têm relação direta com as vidas humanas, com os fazeres humanos, com as práticas humanas, com a praxis do dia a dia, né? A prática, o agir do cotidiano. Então é possível, a maneira mais adequada de enxergar a realidade é simplesmente não levando em consideração essas questões divinas. Então essa perspectiva, que não é nova, né? É uma perspectiva que é mais antiga em termos ocidentais do que a própria vida de Cristo aqui na Terra, essa perspectiva então é o que seria a vigente e a mais adequada dentro da visão do iluminismo. Né? E hoje nós vivemos perspectivas de ciência, né? A perspectiva hegemônica são essas perspectivas oriundas do iluminismo, né? E a gente tem grandes ateus e grandes críticos da fé, ou de perspectivas de fé, sendo como grandes pensadores máximos. Né? Então a gente tem a visão de Voltaire, muito presente na universidade hoje, de uma forma geral. Quando eu falo universidade, eu não falo universidade brasileira, não. Mas eu falo no mundo acadêmico, de uma maneira geral, a visão científica no nosso mundo ocidental tem sido exatamente essas
visões de David Hume e outros autores que não levam em consideração a fé, né? Então há uma pressão também dentro do pensamento científico nessa linha, né? Se você tem fé, você é menos inteligente. A maneira correta de enxergar Cristo é apenas levando em consideração a sua historicidade, cortando esses elementos periféricos, místicos, que estariam relacionados ao nascimento virginal de Jesus ou à sua crucificação e ressurreição. Jesus, então, seria visto por uma perspectiva científica neutra apenas como um revolucionário, alguém que quis mudar o pensamento vigente e que falou contra a hierarquia, contra a igreja, contra uma religião dominante que seria objetivamente sempre hipócrita. Então, isso a gente vê até hoje em determinados movimentos que vão dizer, por exemplo, que não, você tem que ser crente, o crente livre é um crente que ele é crente em casa, né? Agora, nessa situação de pandemia, é até seguro você ser crente em casa, mas com todos os cuidados, levando em consideração as medidas de proteção, né? Seguindo o distanciamento adequado, você pode também interagir numa comunidade de fé, né? Até porque nós temos outros meios de interação e de pastoreio mútuo. A gente tem que levar em consideração isso. Uma coisa é eu estar causando risco no meio de uma pandemia, outra coisa é simplesmente eu não ter nenhuma relação de fé com nenhuma pessoa. Então, eu não interajo no WhatsApp sobre a fé com ninguém, eu não discuto sobre a minha vida, o meu cotidiano com nenhum irmão da fé. Então, esses são aspectos extremamente importantes. Um dos aspectos que eu acho, saindo um pouco da reflexão do livro pura e simplesmente, mas um dos aspectos que eu acho mais importantes da nossa religião institucionalizada é porque a nossa religião institucionalizada, ela permite o contato e a integração entre pessoas que são distintas. Então, é engraçado, né? Porque a nossa sociedade ela critica muito a religião institucionalizada, o cristianismo e a figura, principalmente, de termos pastores, mestres, diáconos, né? Pessoas que são ordenadas dentro de uma hierarquia. A nossa sociedade ela é muito crítica e avessa a isso, mas a própria sociedade ela não aceita um aprendizado que não seja institucionalizado. Então você não pode chegar e dizer simplesmente no emprego e falar assim, olha, meu avô era contador, meu pai era contador, eles me ensinaram tudo o que sabiam, eu li todos os livros da biblioteca deles, então eu estou apto para trabalhar de uma maneira, para ser o melhor contador dentro do Tribunal de Contas da União. A nossa sociedade ela não aceita isso. Mesmo que você venha de uma série de gerações de contadores, se você não fizer parte de uma formação institucionalizada, você não pode nem concorrer a um cargo público. Você não vai arranjar bater na porta de um escritório de contabilidade e vai dizer, olha, eu tenho muito conhecimento e vocês podem me contratar. Na verdade, é até contra a lei você contratar, assinar a carteira de alguém em determinadas profissões se aquela pessoa não tiver aquela formação. Então ninguém pode chegar e dizer, olha, meu tataravô era médico, eu venho de uma geração de várias famílias de médicos e eu sei fazer todas as formas de cirurgia. E essa pessoa ela pode chegar na porta de um hospital, ela vai ser tratada como um louco, né? Se ela tratar alguém, ela vai ser presa. Existe um conselho de medicina que não vai permitir que ela haja dessa forma. Então, no mundo real, nós precisamos de determinadas instituições para trazer determinada segurança de formação em determinadas práticas. Mas quando isso entra no âmbito da fé, quando isso entra no âmbito da igreja, há uma rejeição muito grande, né? Que absurdo, igreja institucionalizada, crente livre, crente em casa, que não segue visão de pastor. Né? Uma coisa é simplesmente eu me consultar em médicos que não tenham nenhuma formação, né? E não tem nenhum crivo. Eu acho que seria essa mesma relação, né? Você viver numa comunidade de fé
em que as pessoas que estão ali não têm formação nenhuma, não têm conhecimento nenhum ou discutem coisas pelas quais elas não sabem, né? É como eu simplesmente ouvir o que uma pessoa tem a dizer sobre a Bíblia, sendo que essa pessoa nunca leu a Bíblia ou nunca estudou sobre a Bíblia. Eu acho que esse é o risco que a gente teria dentro de comunidade de fé. Mas assim, eu acho meio maluco e é um paradoxo até de certa forma hipócrita da nossa sociedade, quando ela tem uma rejeição muito grande à fé institucionalizada. A gente tem uma igreja que pertence à Convenção Batista Brasileira, tem uma estrutura hierárquica, mas você não aceita isso no âmbito de uma comunidade religiosa, mas você simplesmente se submete a várias estruturas institucionalizadas, desde que elas não levem em consideração a fé. E esse é um problema desse reducionismo liberal que vai ser criticado nesse capítulo por N.T. Wright, né? Para ele é um projeto reducionista, né, de que Jesus foi apenas um grande mestre, e é preciso então definir, reconstruir Jesus contra, além desse cristianismo clássico. Então eu teria um cristianismo histórico clássico que, na verdade, ele é formado por pessoas que não conseguem pensar por si sós e eles precisam, então, de uma instituição que diga como é que elas têm que viver a sua ética. Então, mas essa é a visão, gente, que tem sido entendida, difundida nos mais diversos âmbitos, e a gente precisa entender. Na verdade, né, não se leva em consideração aspectos que pensem a fé como um caminho para a compreensão, né? Então, a fé como busca de entendimento, na verdade, isso não é levado em consideração por essas visões que dizem que o conhecimento e a verdadeira informação ela vem da ausência da fé. Então, é aceitável que uma universidade tenha várias estruturas hierárquicas, em que eu tenha várias figuras de classificação formal do conhecimento, mas é inaceitável que eu faça parte de uma comunidade religiosa que tenha estruturas hierárquicas. É um contrassenso, gente, é um paradoxo, mas é exatamente nessa linha, né? E a ideia, então, é que tudo que vier como forma de instituição, tudo que vier como forma de instituição dentro da religião é uma violência, porque o que você tem é um desejo em podar o pensamento das pessoas. Essa é a visão. O N.T. Wright ele vai trazer, então, né, que, na verdade, o que a gente tem que se preocupar não é nenhum nem outro. O grande problema é a gente pender entre esses dois extremos. Ou nós procurarmos uma fé apenas que está baseada em conceitos abstratos de conhecimento sobre Deus, então ideias abstratas e um evangelho que seria baseado apenas num credo que deveria reger a nossa fé, mas de uma maneira espiritual, a clássica visão de que alguém está com fome, então eu vou orar por ela, né, para que Deus abençoe, mas eu não faço nada por ela. Ou um outro extremo que é simplesmente negar a fé. Ok, nós precisamos de justiça social, alguém está com fome, eu vou arregaçar as mangas, vou contribuir, mas eu não paro para orar pela vida daquela pessoa em um âmbito que está além da terra. Então, são dois extremos que são complicados, né? E a gente precisa, o N.T. Wright, então, ele vai definir que os cristãos que desejam ter uma visão, uma vida genuína com relação aos evangelhos, eles precisam levar em consideração que o objetivo dos evangelhos não é nem passar uma visão histórica de Cristo ou simplesmente passar uma visão abstrata sobre Cristo, né, sobre o Messias, mas o objetivo dos evangelhos é contar a história de como Deus se tornou rei na terra e no céu. Então, o objetivo dos evangelhos não é simplesmente responder às perguntas que passam a cada geração. Cada geração tem as suas perguntas, cada geração tem as suas dúvidas, cada geração tem as suas questões. Mas o objetivo dos evangelhos como um todo, levando em consideração todos os aspectos. Não apenas esse meio, porque Jesus curou, ok, Jesus
ele cuidou dos pobres, mas ele fez milagres. Teve um aspecto místico muito grande. Jesus nos ensinou a orar. Né? Como assim? Ok, Jesus ele botou uma toalha, se cingiu com a toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos. E ele disse, ok, façam o mesmo. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele teve uma transfiguração enquanto orava. Então, existem aspectos que são práticos, relacionados a uma ética do cotidiano, né? A justiça social, a ideia de você servir aos outros de maneira prática no seu dia a dia, mas existe um aspecto que está acima de todas essas questões. E nessa linha, né, caminhando já para o encerramento da nossa reflexão de hoje, eu não poderia deixar de citar parte dos evangelhos. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 22, os versos de 41 a 46. Né? E eu acho que esse texto, ele diz muito sobre a nossa reflexão de hoje, né? Que seriam esses dois extremos, né? Ou um extremo de colocar Deus numa divindade lá distante, celestial, abstrata, ou simplesmente a gente levar em consideração apenas esse aspecto histórico de Jesus, cortando todos esses aspectos da fé. E geralmente quem defende essa visão do evangelho social, eles dizem, as outras igrejas estão erradas, a igreja está doente, cheia de problemas, né? Como se simplesmente eles dizem, olha, eles são soberbos e eles acham, né? A igreja tradicional, a igreja histórica, ela é soberba e ela não consegue enxergar as suas falhas, mas ao mesmo tempo eles dizem isso com o seu nariz empinado, por assim dizer. Né? Então a gente tem que ficar atento, porque o que o N.T. Wright coloca é que, na verdade, a gente não pode viver nesses dois extremos. O que a gente precisa é ler de maneira densa e profunda os evangelhos, sem excluir qualquer aspecto, sem excluir tanto esse aspecto histórico e essa reflexão histórica, mas também sem excluir o aspecto da fé, o aspecto místico, porque o mesmo Jesus que dizia que se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, o mesmo Jesus que falava isso era o Jesus que andava sobre as águas, é o Jesus que fazia milagres, era o Jesus que nos ensinava a orar. E às vezes, então, o N.T. Wright faz uma crítica muito grande a isso, porque às vezes a gente fica muito preso apenas a esses aspectos da salvação pessoal, olhe, aceite a Jesus para não ir ao inferno, mas também a gente pode cair no erro de ficar preso a esse aspecto apenas físico e material, um aspecto materialista de que Jesus não veio fundar nenhuma religião, Jesus não veio tratar nenhum aspecto de pecado, nenhum aspecto da alma, ele veio apenas trazer uma nova visão sobre justiça social e trazer essa liberdade das amarras, então, de estruturas hierárquicas. Mas o Evangelho ele não tem esse tipo de perspectiva. O Evangelho não vem responder os desejos dos céticos do século II depois de Cristo, ou do século XIX, ou do século XX e XXI. Os evangelhos, eles são os evangelhos. E eles contam uma história muito clara de como Deus se tornou rei na terra e rei no céu. E aí Mateus 22, versos de 41 a 46, diz assim: Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Messias? O que vocês pensam do Cristo? Cristo, Christos, em grego significa Messias. O que vocês pensam do Messias, sobre o Messias? De quem é o filho? O Messias, ele é filho de quem? Eles responderam, de Davi. Então, eles pensaram, né? De qual é descendente de quem? O Messias, ele é descendente de quem? De Davi. Verso 43. E Jesus perguntou, então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Messias de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. O que Cristo queria dizer era que, ok,
existe um aspecto físico de descendência natural, então, do Messias, do Cristo, com relação a Davi. Mas ele é mais do que isso, pura e simplesmente. Ele está acima de todas as coisas. Jesus, então, ele se apresenta como Senhor, como Criador. Então, Jesus, ele se apresenta também como Deus, como alguém que está acima da humanidade. Jesus não é pura e simplesmente um reflexo da história. Jesus não é pura e simplesmente, quando a gente lê os evangelhos, levando em consideração os evangelhos como um todo. O fato dele ter nascido de uma virgem, isso não é apenas um aspecto periférico, um aspecto místico. Assim como o fato de ele ter pregado a justiça social, de ele ter defendido a igualdade na terra, isso também não é um aspecto periférico e menos importante. O que a gente precisa é levar em consideração os evangelhos como um todo, né? Então, eles foram escritos, né, para afirmar a reivindicação específica contra a qual movimentos filosóficos, culturais e particularmente políticos do século XVIII estavam reagindo com tamanha hostilidade. É muito interessante. Então, e agora, infelizmente, né, a ciência, muitas vezes, ela, em vez de se preocupar em descobrir os pensamentos de Deus, a ciência está agora estudando o mundo como se Deus não existisse. Então, esse tipo de distinção, ele também é muito maléfico, né? Então, às vezes a gente se vê entre escolher ou um revolucionário judaico fracassado, né, que para o rei Marus seria então, Jesus era um revolucionário judaico fracassado, ou um visionário apocalíptico fracassado, de Schweitzer, né? E aí, se a gente vai aos evangelhos, na verdade, qualquer uma dessas escolhas são escolhas falsas. Os evangelhos não estão discutindo seja um aspecto histórico, pura e simplesmente, ou seja apenas um aspecto divino, místico, distante de uma realidade humana. Se você lê os evangelhos como um todo, então você vê que esse tipo de discussão não tem nenhum sentido. E aí é interessante, Deus de fato se tornou rei em Jesus e por meio dele. Jesus, ele é o Senhor legítimo do mundo e todos os demais senhores devem se prostrar perante ele. E aí, por fim, né, se esse é o caso, se Deus se tornou rei do mundo por meio de Jesus, ninguém pode permanecer indiferente. Essa é a ideia que os 4 evangelhos defendem, mas que os credos parecem ignorar completamente e que os reformadores, bem como os movimentos evangélicos, os sociais subsequentes, também ignoram em sua ânsia pelo evangelho da reflexão pessoal, do contato pessoal. A história de Jesus é a história de como o Deus de Israel, o Deus de um povo que era apenas o povo de Israel, se tornou rei de toda a humanidade. É assim que nos acontecimentos relacionados a Jesus de Nazaré, o Deus de Israel se tornou rei do mundo inteiro. Então, esse tipo de reflexão. Às vezes, a visão academicista sobre o cristianismo diz assim, mas os cristãos não foram aqueles que trouxeram muitos problemas sociais? Por que os cristãos não se revoltaram perante determinadas questões políticas? E aí a grande questão é que o foco do cristianismo, né, não é pura e simplesmente um foco humano, um foco político. Assim como também o foco do cristianismo não é pura e simplesmente um foco teológico, filosófico, distante da realidade. Quando nós compreendemos os evangelhos de maneira correta, aí simplesmente é uma mudança muito mais profunda. É uma mudança que ela não é simplesmente aparente, ou simplesmente ela é só interna, né? Alguém que sentiu o poder de Cristo em si próprio, mas ele não transmite isso no seu proceder diário. É algo muito mais complexo e muito mais completo,
Eu poderia dizer muito mais outras coisas, mas essa é a reflexão de hoje, né? E aí nós temos essa reflexão como paradoxo, né? Ou às vezes a gente entende o evangelho como uma coisa muito abstrata, ou a gente entende o evangelho como uma coisa muito material, uma visão muito materialista. Mas de qualquer forma, os evangelhos precisam ser compreendidos como um todo, e a gente não pode ficar preso a extremismo, seja espiritualizando tudo demais em conceitos teológicos distantes da realidade, seja simplesmente tentando aplicar determinadas visões sobre Cristo numa visão muito materialista e ateísta, né, da realidade. Deus, ele é Deus, mas acima de tudo, ele é rei, e se nós observamos os evangelhos como um todo, nós vemos como Deus, o Deus de Israel, se tornou rei de toda a humanidade em Jesus, através de Jesus, pela ação do Espírito dele. E aí, todas as coisas mudam. A visão é muito mais ampla do que uma visão reducionista de determinada escola, seja uma escola teológica ou reformadora, ou seja, uma escola acadêmica. A visão é muito mais ampla. Cristo é muito mais completo e mais complexo do que nós podemos reconhecer, e o que a nós é deixado é essa experiência de ler os evangelhos de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais densa, um coração aberto à mudança que os evangelhos têm a fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe essa semana. Se você não estudou ou não viu as lições passadas, assista, está aqui no nosso canal. Mas que Deus te abençoe e que a sua vida seja a cada dia impactada pelo poder dos evangelhos, pelo poder da leitura da palavra de uma maneira completa, de uma maneira inteira, de uma maneira íntegra, porque não apenas Cristo, não apenas Jesus, ele é filho de Davi, como ele é Senhor de Davi, e é sobre isso que os evangelhos tratam. Que Deus te abençoe e até a próxima semana com o nosso teólogo Áquila. Até a próxima, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo precioso, meus irmãos, de reflexão, de meditação, de estudo da palavra, de provocação para o crescimento pessoal de cada um de nós. Deus abençoe a vida de Nelson, Deus abençoe os irmãos que participaram, que interagiram, que estiveram ali no nosso chat também, deixando a sua contribuição. É muito bom, né, ver aí a participação de cada um dos nossos queridos irmãos, não é? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estaremos iniciando algo muito especial na vida da nossa igreja nesta próxima semana. Na sexta-feira, nós estaremos, dia 26, estaremos iniciando o módulo da vida simples com aqueles irmãos que estão no processo do discipulado. O discipulado que nós começamos em julho do ano passado, nós estaremos agora iniciando o quarto módulo, que é o módulo que vai tratar da vida simples. São 2 meses estudando essa temática, mas o que acontece de extraordinário é que esses irmãos que estão sendo discipulados, no sábado, dia 27, estarão iniciando o discipulado de novos irmãos. E este é um momento muito especial, muito alegre, muito feliz para nós. Eles estarão recebendo esses irmãos em suas casas e ali num momento muito aconchegante, no ambiente do lar, estaremos acolhendo novos irmãos, novas pessoas que estarão sendo discipuladas, não é? As Bíblias que nós pedimos já chegaram. No dia 26, faremos a entrega dessas Bíblias aos irmãos na sexta-feira e no sábado eles farão chegar as Bíblias às mãos dos novos candidatos aí que estarão nesse processo de discipulado. Quero desde já dar a você minha palavra de boas-vindas, você que vai estar nessa segunda geração, não é, dos discipuladores da primeira. Sejam todos bem-vindos e certamente Deus tem grandes coisas para fazer na vida da nossa igreja, na vida da sua família, e por meio do estudo da palavra, por meio da oração, da comunhão, da vida simples, por meio do evangelismo, do cuidado do caráter, Deus vai trazendo algo novo a todos nós, vai nos edificando e vai também transformando a vida da nossa igreja.
E o nosso desejo, meus irmãos, é que a nossa igreja seja um instrumento do Senhor na transformação da cidade, na restauração da nossa cidade e que o Evangelho de Cristo possa prevalecer no coração dos nossos conterrâneos, não é? E sejamos, cada um de nós, instrumentos a serviço da glória de Deus. Portanto, Igreja de Jesus, ore, clame, abençoe a vida daqueles que estarão no processo de discipulado. E desde já, quero agradecer aqueles irmãos que vêm ofertando para nos ajudar a pagar as Bíblias do discipulado que esses irmãos estarão agora entregando também às novas pessoas que estarão iniciando esse processo. Então, a sua contribuição certamente tem sido muito bem-vinda. Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar, encerrando assim a nossa atividade dessa manhã. Teremos a música final, concluindo assim nossa programação deste domingo. Mas à noite, às 18 horas, eu espero você, espero a sua família, para juntos cultuarmos ao Senhor ali no templo da Bíblia Natal e caminharmos para a conclusão ali das nossas reflexões no livro de Malaquias, encerrando assim, caminhando para o encerramento do nosso segundo profeta menor, né, que temos abordado neste ano. Então, espero que dê para terminar neste domingo à noite aí o livro de Malaquias. Você será muito bem-vindo para estar conosco, né, às 18 horas. Quero que você esteja orando pela saúde do nosso querido Marcelo Rachid e Rosa, né, são os nossos responsáveis aí pela transmissão da nossa programação. Eles deram positivo para a Covid, estão bem, estão se recuperando, graças a Deus, mas estão cumprindo o período de quarentena, não é? Então nós queremos desde já agradecer ao nosso irmão Kleber Pequeno, que estará hoje ali na retaguarda conosco na transmissão. Portanto, estaremos fazendo todo o esforço para fazer chegar até você na sua casa o culto de logo mais à noite, e para isso estejamos orando para que Deus abençoe e corra tudo bem na liderança do nosso querido Kleber Pequeno hoje à noite também, tá bom? Pai, eu quero bem dizer o teu nome, agradecer por esta noite, por esta manhã, agradecer por este dia, agradecer pelo culto da noite que o Senhor reserva aos nossos corações. Quero louvar o teu nome pela vida de cada irmão envolvido no discipulado, por aqueles que estão chegando, pelo modo como o Senhor vai dando, Deus, coragem, força, vigor, bom ânimo para os irmãos prosseguirem nessa jornada e ainda, Pai, que muitos encarem como um desafio, que o Senhor os abençoe e os faça avançar no compartilhar da tua palavra para a edificação da tua igreja. Muito obrigado, Pai, que essa seja uma semana de bênçãos, uma semana de realizações, de vitórias, que nós tenhamos a alegria de ver aqueles que estão sendo acolhidos no limiar, sendo restaurados, edificados e por Ti mesmo, ó Deus, abençoados. Muito obrigado pela Tua igreja, por cada família que dela faz parte, pelo estudo desta manhã, pelo modo gracioso como falaste ao nosso coração. Queira nos dar um restante de domingo sob o Teu cuidado e que logo mais à noite o Teu Espírito Santo derrame bênçãos dos céus sobre cada um de nós no culto ali da Tua igreja. Louvamos o Teu nome e agradecemos por esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por sua companhia e até logo mais às 18 horas.
Eu vi